Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé, amados irmãos. Que bênção é nós estarmos aqui na presença do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, sobre a sua direção, e nós podemos adorar ao Senhor. Mas para que você receba aquele sorriso, que torna a coisa assim mais participativa, aquela comunhão com os irmãos, queria que você desse um abraço, se você tem liberdade para fazer isso, aí no seu irmão, cumprimentando em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí, com o sorriso fica até melhor, né, amados irmãos? Olha que bênção. E agora você está aqui, tente levar a sua mente na adoração ao Senhor, prestar atenção no que Deus quer falar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Feche seus olhos e comece a falar com Deus que você deseja adorar, que você deseja amar, que você deseja ouvir o Senhor, ouvir o que Ele tem a lhe dizer, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos colocar tudo diante do Teu altar, ó Deus. O Senhor sabe o que vai na minha mente, na mente de cada um dos irmãos, o que está dentro do nosso coração, nossas emoções. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor nos conhece lá por dentro. Então, em nome de Jesus, nós queremos entregar e derramar diante de Ti todo o nosso ser, para a glória do Senhor. Ó Pai, opera aqui na vida de cada um. Traz respostas para aquelas perguntas que não se calam dentro de nós. Traz consolo para aquele que precisa daquela palavra de consolo, conforto, ó Deus, em nome de Jesus. Traz, ó Deus, fé, amor, esperança, em nome de Jesus. Enquanto isso, ó Deus, vai falando conosco a respeito da Tua vontade, porque queremos que a Tua vontade seja feita na nossa vida, assim como a Tua vontade é feita aí nos céus. Nos enche com Teu Espírito Santo, nos enche com Teu Espírito Santo. Faz a Tua obra, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que a igreja hoje, aqui nesta hora, seja edificada, e para que muitos ouçam do Salvador Jesus, e tenham Ele como Senhor de suas vidas. Nós oramos, ó Pai, no nome poderoso de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, amados irmãos. Os irmãos estão prontos para cantar e louvar ao Senhor Deus, nosso maravilhoso Deus? Então, com alegria e com força dos pulmões, toda a força, vamos orar e adorar o Senhor em oração enquanto nós cantamos, amém? Bendito
Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor com toda a força do nosso coração e vamos continuar nessa adoração firme da igreja que ama o Senhor, que quer adorar esse Deus. Quantas coisas maravilhosas Deus fez por você nesta semana. E a gente tem que ter sempre esse coração de gratidão, não é, amados irmãos? Muita gratidão, muito louvor a Deus. E enquanto nós cantamos, nós queremos andar mais perto, e o Senhor vai nos levando para a luz dEle. Vamos continuar cantando nessa mesma força e com essa mesma alegria, em nome de Jesus. Isso, vamos corar ao Senhor com as nossas palmas também. Dizer que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pode se assentar, meu irmão, e agora você vai assistir algo que é importante, porque você fica sabendo daquilo que de repente aconteceu para glorificar a Deus e algumas coisas importantes que estão por acontecer. Então preste bastante atenção. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento.
Que tal começar 2019 estudando música? Não perca essa oportunidade e planeje seu primeiro semestre. As matrículas do SEM já estão abertas e as aulas começam dia 4 de fevereiro. Não perca tempo. Conheça hoje mesmo nossos cursos e faça logo sua inscrição. E se você gosta de cantar ou tocar algum instrumento, venha participar do workshop de férias do SEM. Será uma semana de workshops onde você poderá conhecer os programas de vários cursos oferecidos pelo Centro de Ensino Musical da Primeira Batista. Acesse 1b.org.br e veja todas as informações sobre cursos, horários e valores. Faça o download da ficha e preencha e envie para o e-mail sem@1b.org.br, tanto para as matrículas como para o workshop. Depois é só comparecer à Secretaria do SEM, na sala 304, terceiro andar, para efetuar o pagamento. Atendemos de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas e ao sábado, das 8 ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 3041 4408 ou pelo WhatsApp 99974 8259. Vivemos grandes momentos em 2018 na Escola do Discípulo. Mais de 800 alunos passaram por nossos cursos buscando uma transformação de vida através da Palavra de Deus. E agora em 2019, você tem uma nova oportunidade de ter a sua vida completamente transformada através do estudo da Bíblia e de uma intimidade com Jesus. A W. Tozer disse uma certa vez que ele nunca conheceu nenhum cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para uma vida de santidade. Creio que apenas um relacionamento íntimo com Jesus e um profundo conhecimento da Bíblia é capaz de transformar as nossas vidas completamente, a nossa vida pessoal, a nossa família e a nossa sociedade. Por isso não fique de fora, venha fazer parte da Escola do Discípulo. Em 2019 estamos retornando com grandes novidades. Já em fevereiro você poderá ter uma experiência com a soberania de Deus que governa toda a história, estudando o panorama do Antigo Testamento junto com a gente. Você poderá se capacitar para ajudar e liderar a sua célula com muito mais amor e excelência através do nosso treinamento de líderes de célula e ainda ter uma experiência de encontrar uma profunda alegria em meio às dificuldades na nossa exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Em março, vamos colocar a nossa fé em prática, estudando essa maravilhosa carta de Tiago que nos ensina como ter uma fé verdadeira. Em abril, vamos estudar um pouco sobre o papel da nossa igreja aqui em Campo Grande, na sociedade e no mundo, qual a missão da igreja, qual é a nossa identidade como cristãos. No novo curso Nós Somos, a nossa identidade como igreja. E ainda em abril, um curso para trazer respostas a uma das perguntas mais feitas hoje em dia: como posso encontrar verdadeira felicidade e satisfação em Deus? Onde nós podemos encontrar uma felicidade, uma satisfação que seja real, verdadeira e duradoura. Venha fazer parte da Escola do Discípulo, não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Todos os nossos cursos são gratuitos e você já pode fazer a sua inscrição agora no nosso site 1b.org.br. Nós sonhamos com uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Que Deus abençoe você. Atenção! As vigílias, as reuniões do projeto Viva a Vida e os cultos Cesta de Bênção estão em recesso e retornam só em fevereiro nos seus dias comuns. Os cultos de oração pela manhã retornam nesta terça-feira, dia 15. As reuniões de célula continuam normalmente. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse nosso site ou siga as nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Bom estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, o Drops. Nós vamos fazer uma série sobre culto doméstico. E é tão importante a gente falar sobre culto doméstico, que é uma das coisas que fortalece a família e é uma oportunidade das crianças verem a fé dos seus pais. O que os seus pais acham de Deus, como os seus pais se relacionam com Deus. É a hora que as crianças veem os pais orando. Eles veem os pais contando a história.
Então, um momento excelente para o pai discipular. Então, esta série está sendo feita porque eu sei que os tempos de hoje são diferentes dos tempos dos meus pais. Que eles faziam culto doméstico. Também não dava para fazer sempre, mas eles sempre estavam tentando, voltavam e faziam. E hoje a vida está mais corrida, as pessoas têm muitos compromissos. Mas nós não podemos deixar e essas coisas tomarem o lugar do que é imprescindível, que é o culto doméstico com os seus filhos. Não deu hoje, essa semana foi corrida, não tem problema. Eu acho que essas coisas que a gente faz na tentativa de ser melhor, eu sempre comparo com o regime, com a academia, entendeu? Não deu, mas você não tira da cabeça, eu vou fazer. Essa semana que vem eu vou começar meu regime, não é assim? Então, por que não faz com culto doméstico também? Faz isso, não deu certo essa semana que vem, se propõe a fazer, não deixe de fazer. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o resumo do que tem nesse Drops desta semana. Vamos ler juntos? Deus conversava com Adão no final do dia e quer o mesmo na sua família. No culto doméstico, os filhos observam como os pais amam a Deus e a Bíblia. Os pais podem tornar necessidades e projetos como pedidos de oração de todos. Valores morais e espirituais são transmitidos através da Bíblia. O culto doméstico ensina como fazer o TSD, tempo a sós com Deus. Quero só ressaltar valores morais e espirituais são transmitidos através da Bíblia. Muitas vezes os pais ficam ensinando os filhos, isso é certo, isso não é. A criança não quer obedecer, porque ela acha que o pai não quer isso, o pai não quer aquilo. No culto doméstico, o pai tem a oportunidade de mostrar que ele não é a única autoridade, que existe uma autoridade acima dele. Que esses valores morais não foram coisas criadas pelos pais. Os nossos filhos estão nesse mundo pela primeira vez. Estão com 12 anos, com 16 anos, pela primeira vez. Então, o que parece comum, natural, óbvio, é óbvio para você que já passou por isso. Para ele não é. Ele questiona sim. Faz parte da idade dele. Mas quando ele vê que existe uma autoridade que está acima do pai, aí ele fala, opa, meu pai tem mais razão do que eu imaginava. Culto doméstico é tudo de bom. Vamos receber nossa turma maravilhosa. Tem mais uma turma lá em cima. Já tomamos o nosso café. Quem trabalha no Mini tem cafezinho, tem abraço. É uma delícia trabalhar lá. É ou não é, pessoal? Não é? Lá é que é bom. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós adoramos o Senhor. A Tua palavra é a verdade, ano após ano. Pai, nasci no lar cristão, o Senhor sabe, cresci diante da Tua palavra. Isso só reafirma cada dia, Pai. É o caminho certo, é o lugar certo. Para mim, para os meus filhos, para a Tua igreja, para todos nós. Amamos estar na Tua presença, Senhor. Obrigada pela Tua palavra maravilhosa. Pai, ajuda os pais da nossa igreja a terem a coragem, ó Deus, a terem a regularidade, Senhor, de fazerem o culto doméstico com seus filhos e usufruírem das bênçãos maravilhosas, Pai, da união que o culto doméstico promove na família. Ó Deus, da calma, da saúde emocional que o culto doméstico promove nos filhos, nos pais. Ó Deus, é tudo de bom o culto doméstico e que os pais possam, ó Deus, ouvir os drops que são feitos pela nossa igreja para capacitá-los, para que eles sejam incentivados, ó Deus, nessa vida de discipular a sua família. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Cada pai discipulador. Abençoa também os nossos facilitadores, as crianças que vão ouvir a Tua palavra, Senhor. Que elas saiam daqui diferentes, transformadas pela ação do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos receber crianças aqui, pré-adolescentes com a tia Tati e a Bia. Gente, por favor, acessem os nossos drops.
demais. Papai pode se assentar. Se assentou agora, é que você estava babando, vendo, então tá certo. Que bom a gente poder ter momentos como esses, a gente poder ter uma igreja que tem várias gerações, né? Você vê, eu já tive em lugares em que você vai e você não via a geração do meio. Ou era uma geração assim, mais assim da nossa idade, 200 para cima, ou era lá criancinha. Você não via a idade do meio, e eram poucas crianças. Aqui na igreja é maravilhoso, que a gente pode ver pessoas de várias gerações. Isso quer dizer que é uma igreja viva que está atingindo a todas as idades. Glória a Deus por isso. E é tão importante esse nosso trabalho. E você que é pai, você que é mãe, você que é um cuidador, não se esqueça, tem os drops ali, acesse, acompanhe, traga seus filhos, invista na vida deles, não somente trazendo aqui ao culto, mas tendo o seu culto lá na sua casa, todos os dias, ensinando a palavra de Deus. Nesse momento, nessa igreja viva e tão atuante, nós vamos ter nossos dízimos e nossas ofertas. Você vai trazer agora aquilo que você já separou, os 10% de tudo que você ganha, você vai trazer ao Senhor. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos. E eu creio que este valor não muda, porque os valores da palavra de Deus, elas não mudam jamais. E há um valor, o valor da contribuição, o valor da oferta, o valor da igreja se organizar para ter realmente aquilo que ela percebe que como missão deve fazer. E isso envolve nossos bens. Então agora, nesta hora, nós vamos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas. Aquela oferta que você separou para ajudar outras pessoas, nos projetos que a gente tem, e aí você dá a sua oferta para o amor de verdade, ou talvez mesmo aquela oferta missionária de fé, a OMF, que você teve, que você tem como propósito fazer todo mês. A minha família, a nossa família tem sido muito abençoada com a oferta missionária de fé, porque a gente percebe o quanto que o trabalho, não somente aqui em Campo Grande, mas no estado, na nação, porque nós temos aí frentes missionárias até no meio de tribos indígenas, mas nós temos aqui na América do Sul e temos também do outro lado do oceano, gente trabalhando e anunciando o nome do Senhor Jesus. E eles trabalham e ali, né, precisam daquele sustento todo mês. E quando a gente fez esse propósito de estar todo mês ofertando ao Senhor, a gente sente aquela bênção de poder, de saber que nós estamos cooperando nessa obra maravilhosa que é anunciar Jesus em todas as partes do mundo. Então, enquanto nós estivermos cantando, você traz com alegria, hein? Porque Deus não quer que nós vimos aqui à frente para ofertar nossos dízimos, nossas ofertas, porque tem alguém constrangendo, não. A gente vem aqui à frente, entrega nosso dízimo e a nossa oferta, porque nós amamos ao Senhor e por isso fazemos com alegria. Então faça isso. Deus ama o que dá com alegria. Enquanto estivermos cantando, vamos trazendo dízimos e ofertas.
Glória a Deus. Aplauda esse Deus lindo e maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar um pouquinho, meu querido? Nessa manhã, nós vamos alterar, a partir desse ano nós vamos alterar uma mensagem. Primeiro é pregada, depois nós estaremos ministrando a ceia. Mas antes de ministrarmos a palavra, ministrarmos a ceia do Senhor, nós queremos conhecer nessa manhã os irmãos, visitantes, convidados. Você que está passando aqui por Campo Grande, que foi convidado por algum amigo, está aqui nessa manhã conosco. Nós queremos te cumprimentar e reconhecer os nossos visitantes, nossos convidados. Você é o nosso convidado, o nosso visitante. Fique em pé só um pouquinho, nós queremos cumprimentá-lo e dar um abraço em você. Onde são os nossos convidados, nossos visitantes? Olha aqui uma salva de palmas. Aqui também, amém. Sai do seu lugar, igreja, cumprimente. Olha lá atrás também temos convidados ali também. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que honra receber os nossos convidados, nossos visitantes nessa manhã. Que você se sinta em casa. Se faz parte de uma igreja evangélica, leva o abraço para o seu pastor. E se você não tem uma igreja evangélica, nós queremos ser a sua casa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você está na bênção? Quem está na bênção? Vou te dar uma razão porque você está na bênção, meu querido. Seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Se Jesus voltar hoje, para onde você vai, meu querido? Para o céu, morar com Ele eternamente, por causa de Jesus Cristo que saiu lá da glória e morreu numa cruz por mim, por você, derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Nunca se esqueça disso. Essa é a maior verdade da nossa vida. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz por nós. E nós estamos aqui, meu irmão, temos vida eterna, temos perdão dos pecados por causa de Jesus Cristo. Nunca se esqueça isso. E eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã, talvez eu não tive oportunidade, eu quero desejar para você um feliz 2019, que seja o primeiro dos melhores anos da sua vida, em nome de Jesus. Seja um ano maravilhoso, um ano de bênção, um ano de paz, um ano, meu irmão, onde você venha viver no centro da vontade do Senhor. Entenda isso. O melhor lugar do mundo é viver no centro da vontade do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Não só na área financeira, não só na área da família, no trabalho, mas em todas as áreas. E eu quero declarar sobre a sua vida, como o pastor Gilson pregou aqui, no dia 31 de dezembro, que 2019 seja o ano do primeiro amor. Seja um ano de céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, meu irmão, que isso é possível. Quando nós começamos a andar no centro da vontade do Senhor, começamos a obedecer o Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor, naturalmente, as bênçãos do Senhor vêm sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E muito mais do que um jargão, eu quero profetizar isso na sua vida mesmo, que 2019 seja o primeiro dos melhores anos da sua vida. Tome posse dessa palavra, irmão. Tome posse para a sua casa, para a sua família, para os seus projetos. Eu sei que você talvez tenha muitos projetos para esse ano 2019, mas eu quero, irmão, nessa manhã, dar um desafio para mim e para você. Que 2019 não seja simplesmente mais um ano da nossa vida, mas eu quero dar um desafio para você nessa manhã, para mim e para você, que 2019 seja um ano, meu irmão, que nós possamos buscar ter uma vida parecida com a de Jesus. 2019, alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Alinhar os nossos planos com os planos de Deus. Os nossos sonhos, os nossos projetos com os sonhos de Deus. E nós queremos, irmãos, entender que o discípulo do Senhor Jesus, o verdadeiro, o autêntico discípulo do Senhor Jesus, necessita buscar uma vida parecida com a do Mestre. E aí a pergunta que não quer se calar. Eu preciso olhar para a minha vida. Nessa manhã, eu preciso olhar para a vida de Jesus, para aquilo que Jesus, ele tem como padrão para o discípulo dele. E olhar para Jesus, olhar para a minha vida e dizer, aonde ainda a minha vida não está parecida com Jesus. E que esse 2019 venha alinhar a minha vida parecida com o Senhor Jesus. E nessa manhã nós queremos falar de um tema que Deus tem incomodado o meu coração.
que nós precisamos ser uma igreja de discípulos. Eu e você deixarmos de ser simplesmente um membro de igreja, simplesmente apenas aquele que vem assistir o culto, mas um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. A vontade soberana do Senhor Jesus, para mim e para você, é que cada um dos seus filhos sejam autênticos discípulos do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus veio, meu irmão, para criar uma igreja de discípulos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra do Senhor lá em João, capítulo 13, a partir do verso 1. Se você trouxe a sua Bíblia aí, meu irmão, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia em João, capítulo 13, a partir do verso 1. Se você não trouxe, não vai acessar a sua Bíblia, nós vamos projetar no telão, mas se você trouxe a sua Bíblia, gostaria que você acompanhasse conosco o texto. E antes de nós lermos o texto, eu queria te explicar um pouquinho do contexto, porque o contexto aqui vai fazer toda a diferença. Quando você entende o que estava acontecendo nos bastidores, o que estava acontecendo antes desse momento. João 13, irmão. Daqui a pouquinho nós vamos ministrar a ceia do Senhor. João 13 é o texto da ceia do Senhor, onde Jesus ministra a ceia aos seus discípulos. João 13 é um dos textos mais lindos da Bíblia. Da mesma forma que 1 Coríntios 13 é um dos textos mais lindos da Bíblia, nós encontramos em João 13 um texto sublime. Um texto, meu irmão, que nós precisamos conhecê-lo com profundidade. É o texto, meu irmão, onde Jesus ele já tinha falado para os seus discípulos, ele já estava dando sinais para os seus discípulos que ele iria para o Pai, que ele morreria, que ele seria entregue aos romanos, que ele seria entregue para ser crucificado. Então, no coração dos discípulos havia ali um misto de saudade e preocupação. Saudade, no sentido que em João 14, ele percebendo isso, ele já começa a ministrar. Não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede em mim. Vou para a casa do meu pai, mas vou buscar vocês. Em João 14. Porque em João 13 eles já estavam assim, com aquele sentimento de velório, porque Jesus partiria e eles já sabiam. Então tinha um misto dessa saudade, entenda isso, mas tinha um outro sentimento. Uma outra motivação no coração daqueles discípulos. Eles sabendo que Jesus iria deixá-los, surgiu uma pergunta. Após a saída de Jesus, o retorno de Jesus para a glória, quem seria o líder deles? Quem vai ficar na liderança? Jesus vai deixar a liderança da equipe. E quem vai assumir? Aí tinha aquela pergunta, quem é o melhor discípulo? Quem é o mais importante entre nós? É Tiago? É João? É Pedro? Quem de nós aqui é o mais importante? Porque o Senhor Jesus, quando ele subir, ele vai precisar que alguém assuma essa liderança. E aí havia um burburinho, irmão, no meio dos bastidores dos discípulos. Quando você faz uma leitura rápida dos evangelhos, você não percebe. Mas se você fazer uma leitura apurada, você vai perceber que mesmo eles tendo caminhado com Jesus mais de 3 anos, a motivação deles ainda, irmão, era motivação carnal. Uma motivação no sentido de quem será o líder? Quem é o melhor? Uma competitividade nos bastidores. Fazendo uma analogia para os dias de hoje, a gente percebe muita semelhança. Onde as pessoas nos dias de hoje, meu irmão, estão preocupadas em saber quem que é o melhor, quem que é o melhor profissional, qual a melhor igreja, qual o melhor pastor, quem é o melhor pregador, quem é o melhor líder de célula, quem é aquele que canta melhor, aquele que toca melhor, quem é o melhor? Nos dias de hoje, parece que as coisas não mudaram. Da mesma forma que os discípulos que tendo caminhado com Jesus, tinham aquela motivação, no sentido de ser o mais importante. Nos dias de hoje, a maior parte da população, isso dentro da igreja, irmãos, dentro de nós, aquela motivação, quem é o melhor? Quem é o maior? E nós vamos ver no texto que Jesus captou essa motivação dos discípulos. E a atitude de Jesus na ceia, você vai perceber que ele vai na contramão de tudo isso que a gente vê nos dias de hoje e que estava acontecendo no coração dos discípulos. Ser o maior está em moda, irmãos, mas temos o grande desafio de compreendermos o caminho da humildade e o caminho
do serviço. Nós vamos, meu irmão, ler o texto agora, aqui em João capítulo 13. Nós vamos aprender, meu irmão, com Jesus, como sermos autênticos discípulos do Senhor Jesus. Acompanha comigo aqui o texto, meu irmão, agora que você entendeu um pouquinho do contexto de quem é o maior, de quem é o melhor. João capítulo 13, a partir do verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você pode repetir comigo essa última frase? Amou-os até o fim. Só colocando um parênteses aqui, meu queridão. Esse Jesus maravilhoso, Ele te ama, vai te amar até o fim. Ele não desiste de você. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe dos seus problemas. Ele sabe das suas dificuldades. Entenda isso. Que o mesmo Jesus que amou aqueles 12 até o fim, Ele te ama, meu irmão. Ele vai te amar até o fim. Creia nisso. Que o amor do Senhor sobre a sua vida, Ele não é circunstancial. Ele vai até o fim. Jesus te ama até o fim. Até o fim. Versículo 2. Estava sendo servido o jantar. Estava sendo servida a ceia. A ceia. Famosa ceia de João capítulo 13. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus já sabia. Jesus já sabia que Judas Iscariotes iria traí-lo. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Agora, meu irmão, versículo 4. Tudo estava muito bem na ceia, tudo estava correndo maravilhosamente bem. Talvez ali após eles já terem comido o jantar, se alimentado. Versículo 4. Presta atenção. Quem é o teu Jesus? Quem é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Na contramão de quem é o maior e quem é o mais importante. Assim, levantou-se da mesa, Jesus, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Vou ler de novo, irmãos. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, provavelmente de joelhos. Começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, um por um. Não era uma mesa como aqui nesse mundo ocidental, provavelmente sentados no chão, num tapete, comendo ali. E aí Jesus começa, um por um, lavar os pés dos seus discípulos. Versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os pés. Alguns irmãos que brincam, falam que Pedro tinha muito chulé, irmãos. Então Pedro falou: Senhor, só para lavar o pé de todo mundo, mas o meu não. O Senhor vai lavar os meus pés. Naquela época não tinha asfalto, meu irmão. Eles andavam num calçado de borracha, aquilo ali dava um chulé tremendo. E as pessoas brincam dizendo que Pedro tinha muito chulé. É brincadeira, tá, irmãos? Mas chegou Simão Pedro e disse: vai lavar os meus pés. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Versículo 8. Diz Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu. Eu fico imaginando essa resposta de Jesus para Pedro. Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí aqui você conhece o lado fanfarrão de Pedro. Olha como Pedro era fanfarrão, meu irmão.
No primeiro momento ele falou assim, não lava meus pés. E no versículo 9, respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os pés, também as minhas mãos, minha cabeça, me dá um banho geral. Esse é o Pedrão, fanfarrão. Versículo 10, respondeu Jesus, não, Pedro, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Aí ele explica no versículo 11. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que lhe fiz? Eu quero ter a petulância, irmãos, de tirar, de contextualizar esse texto, trazendo para nós. E eu quero fazer essa pergunta para nós nessa manhã. Então Jesus perguntou, Primeira Igreja Batista de Campo Grande, vocês entendem o que ele fez? Você entende, meu irmão? Você está entendendo? Ele fez aquela pergunta para os discípulos. E agora, essa pergunta é para nós. Você entende o que o teu Senhor fez com aqueles discípulos? Você entende o que Jesus fez na cruz por você? Você entende, meu irmão, que Ele deixou a sua glória, a sua majestade, e veio aqui, nasceu num curral, numa manjedoura, numa estribaria, no meio dos animais, homem de dores. Olha aqui para mim, irmão, por você. Você entende o que Ele fez? Você entende esse amor? Você está entendendo, está compreendendo com profundidade o que Jesus fez por aqueles discípulos e fez por nós? Quando eu olho para esse texto, meu irmão, quando eu olho para essa pergunta, é impossível nós continuarmos vivendo do mesmo jeito que nós temos vivido. Quando nós olhamos para esse texto e vemos esse grande amor, eu preciso olhar para a minha vida e falar assim, a minha vida precisa mudar, eu preciso alinhar a minha vida com o centro da vontade do Senhor, eu preciso alinhar a minha vida com aquilo que o meu mestre fez por mim. Se eu sou verdadeiramente o discípulo do Senhor Jesus, eu devo buscar ter uma vida parecida com a dele. Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Está disposto a isso, meu irmão? O Vasti falou aqui sobre uma autoridade que está acima de nós. Há uma autoridade sobre toda autoridade que chama Jesus Cristo. Foi-lhe dada toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele está falando para nós, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Os autênticos discípulos de Jesus, meu irmão, necessitam estar dispostos a buscar uma vida parecida com a do Mestre. Nós vamos aprender, através do texto, 3 desafios que os discípulos de Jesus necessitam buscar para ter uma vida parecida com a do Mestre. Se eu quero ter uma vida parecida com a do Mestre, o texto nos dá 3 desafios. E o primeiro desafio, meu irmão, que o texto nos dá, é que o discípulo de Jesus necessita, discípulo de Jesus precisa servir. Entende? Com profundidade. Que Jesus foi para aquela ceia para servir. Não somos chamados para sermos servidos, mas somos chamados para servir. Se quisermos crescer no reino, precisamos crescer no servir. Eu quero dar uma orientação para você e fazer você refletir. No reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, há 2 tipos de pessoas. Há uma classificação, aqui é um divisor de águas. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que no reino de Deus, aquelas pessoas que nasceram para servir, e tem pessoas que estão dentro da igreja, que nasceram para ser servido. Qual dos 2 grupos você pertence? Daqueles que nasceram para servir, ou daqueles que vêm aqui domingo após domingo, ano após ano? Eu quero ser servido, eu quero uma boa palavra, eu quero uma boa música,
eu quero uma boa oração, eu quero receber a minha bênção, porque meu nome está escrito no livro da vida, eu sou filho, herdeiro do Pai. Amém, tudo isso é verdade. Não tenha dúvida disso. Mas, quando nós olhamos para o texto, Jesus está nos ensinando que o discípulo dele, que o servo dele, que o filho dele, nasceu, você, eu, nós, como igreja, nós nascemos para servir, irmão. Só que muitas vezes nós estamos mais interessados em sermos servidos. Me ofereça o melhor, me ofereça a bênção. Nesse texto aqui, meu irmão, nós encontramos 4 verdades. A ceia estava correndo tudo bem, Jesus se levanta, tira a capa, pega a toalha, pega a bacia, se ajoelha, se abaixa e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Deixa eu te explicar uma tradição judaica. Você entendendo essa tradição judaica, você vai entender com mais profundidade. Uma família judaica com boas condições financeiras, ela tinha capacidade de contratar funcionários, servos, alguns tinham escravos. E quando uma família ia receber um convidado, o que eles faziam? Eles pegavam, irmão, escuta isso, o menor servo, aquele mais simples. Uma família às vezes tinha lá 2 ou 3 servos, mas tinha um que era o menor deles, aquele que era o desprezado. E aí chamava esse menor servo e falava, olha, eu vou receber convidados nessa noite e eu tenho uma tarefa para você. A sua tarefa nessa noite é lavar os pés dos meus convidados. E aí o menor servo, aquele escravo ou um servo, ele se posicionava e ia lavando os pés dos convidados do patrão. Quando você olha para o texto, estava tudo pronto. O pão estava perfeito, a bebida, eles tinham comido, o ambiente estava tudo certinho, trazendo para o ambiente como se fosse Mato Grosso do Sul, meu irmão. A picanha estava boa, o refrigerante estava beleza, a mandioca, o vinagrete, estava tudo pronto. Estava tudo jóia, maravilhoso. Só que aí Jesus olha assim e fala assim, mas vocês não separaram ninguém para ser o menor servo? Porque eles só pensavam naquele momento quem era o maior, quem era o mais importante. E aí Jesus percebe, meu irmão, que ninguém estava ali disposto a ser o menor servo. E aí o que ele faz? Ele se ajoelha, pega a toalha, pega a bacia, pega a água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus, ele tomou o lugar do menor servo da casa. O Rei dos Reis. As mãos que fizeram as galáxias, irmãos, entenda isso. João capítulo 1 diz que por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Ou seja, a mão que fez a terra, as galáxias, as mãos que fizeram o mundo, estava ali lavando os pés de Judas. Entende? Entende quem é o teu rei? Entende o que é servir? Ele pega toalha e balde. Instrumento simples, irmão. Trazendo para a nossa realidade aqui, rodo e vassoura. Coisa simples. Coisa humilde. Ele pega toalha e balde e serve. Nos dias de hoje, as pessoas não estão muito interessadas em pegar toalha e balde. A maior parte de nós estamos interessados em troféus e medalhas. Jesus não estava atrás de medalhas nem troféus. Jesus estava atrás de toalha e balde. E a outra verdade que nós encontramos aqui no texto é que Jesus serve conforme a necessidade. Ele entendeu que lavar os pés dos discípulos naquele momento era a necessidade que estava ali evidente. Estava tudo pronto, tinha pão, tinha comida, tinha bebida, o ambiente estava tudo certo, mas cadê
o menor servo. E aí Jesus começa a servir conforme a necessidade. E aí nós aprendemos que o discípulo do Senhor Jesus, ele necessita servir conforme a necessidade. E aí, meu irmão, nós precisamos olhar para a nossa cidade. Qual a necessidade de Campo Grande, aonde você pode servir? Qual a necessidade da primeira igreja batista, onde você pode servir? Qual a necessidade, meu irmão, na sua casa, onde você pode servir? Qual a necessidade da sua família, onde você pode servir? Qual a necessidade lá no seu trabalho, meu irmão, por onde você passar, que as pessoas olhem para você e falem assim, verdadeiramente aí vai um discípulo do Senhor Jesus, porque o verdadeiro, o autêntico discípulo do Senhor Jesus, ele nasceu para servir. Entenda um detalhe. Tanto quem prega aqui, irmão, quem toca, quem rege, quem trabalha aqui como voluntário na filmagem, lá na produção, há dezenas de irmãos trabalhando nesse momento, irmão. Sabia disso? Dezenas de irmãos. Voluntariamente, a maior parte deles, 99%, irmãos estão nesse momento servindo. Lá no Mini há dezenas de irmãos ao longo desse dia servindo. Ali na frente, meu irmão, na recepção onde você passou, um irmão, uma irmã, estendeu um sorrisão e disse, seja bem-vindo. Irmão, olha aqui, aos pés da cruz o chão é plano. No reino de Deus só tem um rei que chama Jesus Cristo, e todos nós somos servos desse Deus maravilhoso. A Maria Paulina está aí? Maria Paulina? Quem conhece Maria Paulina? Quem conhece Maria Paulina? Ela está aí? Ela está aí? Maria Paulina? Está lá na recepção? Alguém pode chamar Maria Paulina lá para nós? Maria Paulina? Maria Paulina? Vem cá, irmã. Você conhece quem é Maria Paulina, irmão? Quem conhece Maria Paulina aqui? Pouquíssimas pessoas. Maria Paulina é aquela irmã que está chegando ali. Eu quero uma salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida dela. Irmã, eu quero glorificar a Deus pela sua vida, e você representa hoje, nessa manhã, dezenas de irmãos, como aqueles ali, ó, estão ali na porta, irmãos, uma salva de palmas para eles também. Ela está representando dezenas de irmãos, que vêm aqui domingo após domingo, para servir a Jesus. Sabe o que é isso? Servir a Jesus, irmão. Ela poderia estar sentada aqui assistindo o culto, meu irmão, mas ela optou, ela decidiu servir. Ela entendeu, e como muitos outros irmãos que estão aqui agora nesse exato momento, meu irmão, lá no Mini, lá na produção, aqui na filmagem, servindo. Nessa igreja, meu irmão, há centenas de líderes de células que decidiram, meu irmão, colocar a vida deles à disposição do reino para servir. Há centenas de irmãos, queridos, dessa igreja que colocam as suas casas, abre a sua casa, sua varanda, sua sala para receber uma célula. Centenas, milhares de pessoas ao longo desses anos, meu irmão, aceitaram o Senhor Jesus nas casas. Pessoas que decidiram colocar a vida dele ao serviço do reino. Por isso que eu te falei, meu querido, no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, tem aqueles que nasceram para servir. E, infelizmente, há aqueles que nasceram para serem servidos. O Duda e a Janice está ali, eles são prova cabal disso, irmãos. Nos encontros do Grifac, centenas de irmãos vão lá, trabalham, irmão, dão sangue, passam horas e horas trabalhando, às vezes passando cansaço, no meio da chuva, trabalhando para quê, irmão? Trabalhando para Jesus. Irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, tanto você como todos aqueles que estão trabalhando hoje nesse dia. A irmã é uma bênção em nome de Jesus. Que o 2019 seja o primeiro dos melhores anos da sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, irmã. Uma salva de palmas para ela. O discípulo do Senhor Jesus necessita servir. Entendeu o recado, meu irmão? Esse é o primeiro desafio. Se eu quero ser discípulo do Senhor Jesus, eu necessito servir. O segundo desafio, meu irmão, que o discípulo do Senhor Jesus necessita ser um exemplo. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia.
E aí quando eu olho para a vida que Jesus quer que eu leve, e eu comparo com a minha vida, eu preciso refletir, analisar, como o texto diz lá em 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando eu olho para a minha vida, e eu comparo a minha vida com o parâmetro da palavra, em que área eu ainda não sou exemplo? Em que área da minha vida eu preciso melhorar? Meu irmão, não está na Bíblia, mas é um ditado popular que diz o seguinte, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quando nós olhamos para o texto, meu irmão, Jesus, ele em primeiro lugar, ele fez. Depois que ele explicou aquilo que ele estava fazendo. Esse é o nosso Jesus, que foi exemplo em todas as coisas, que foi um parâmetro para nós. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que ele fiz? Vocês me chamam mestre e senhor com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo. Guarda essa frase. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O discípulo do Senhor Jesus, ele precisa buscar ter uma vida parecida com a do Mestre. E o exemplo foi dado. O parâmetro é Jesus. O referencial é Jesus. A maior referência da nossa vida é Jesus. Entenda isso. Eu sei que eu já contei esse testemunho aqui, irmão. Nosso maior referencial é Jesus. O pastor Gilson Breda, que estava aqui agorinha, geralmente ele fica aqui conosco, depois vai lá para a igreja do Colibri. Um dos maiores referenciais que eu já tive na minha vida. Aquilo que você vê-lo pregar aqui, eu coloco ele entre o top 3 dos 3 melhores pregadores que eu já vi na minha vida. Só que a vida dele prega mais do que os sermões dele, irmão. Falar um pouquinho do meu pai. Eu já disse isso aqui. O professor Ivan e a minha tia, que está ali do lado, eles conheceram meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 17 anos. Eu nunca vi meu pai pecar. Sabe isso? Nunca vi. Nunca vi meu pai falar o indevido. Nunca vi meu pai passar uma menina e ele olhar. Eu nunca vi meu pai falar um palavrão. Nunca vi meu pai falar grosseiramente com a minha mãe, com os meus irmãos. Nunca vi alguém chegar na minha casa e falar um A. No velório do meu pai tinha centenas de pessoas falando do exemplo que ele foi. Irmãos, o mundo lá fora, ele está carente de homens e mulheres que sejam exemplos referenciais para essa geração. Os nossos filhos dentro de casa estão esperando, meu irmão, que nós sejamos os exemplos para ele. No trabalho, no trânsito, por onde nós passarmos. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós Jesus. Que nós verdadeiramente sejamos, meu irmão, esses exemplos que esse mundo está precisando. O mundo, a palavra do Senhor diz que aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, do exemplo, da vida, da atitude. Que a minha vida e a sua vida, meu irmão, seja Atos 29, seja a Bíblia aberta. Muitas pessoas não podem ler as suas Bíblias, meu irmão, mas que eles olhem para nós e leiam a Bíblia através das nossas atitudes e exemplos. No trabalho, na rua, na vizinhança, na família, por onde você passar. Jesus falou assim, olha, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que ele fez. Talvez, meu irmão, você fale assim, então eu vou ter que lavar os pés das pessoas literalmente. Não necessariamente. Se você quiser fazer isso, você pode até fazer. Mas quando Jesus estava lavando os pés ali naquele momento, porque era um momento de necessidade. Era aquilo que aquelas pessoas precisavam. E Jesus decidiu servir. Jesus decidiu ser o exemplo para que nos dias de hoje nós possamos colocar em prática. O servo do Senhor Jesus, o discípulo do Senhor Jesus, necessita ser exemplo.
E o terceiro e último, meu irmão, o terceiro e último desafio, que é o discípulo de Jesus necessita amar quem pensa diferente. O primeiro desafio é servir. O primeiro desafio do discípulo do Senhor Jesus é servir. O segundo desafio é ser exemplo. O terceiro desafio é amar. Mas amar, meu irmão, as pessoas que pensam igual a gente é fácil. Amar a namorada, amar as pessoas que você, a esposa, amar um filho. Talvez se viesse um carro para atropelar seu filho e você tivesse a oportunidade, você se jogava, salvava o filho, por amor ao filho, isso é normal. Mas amar quem pensa diferente, irmão. Jesus amou até o fim o seu traidor, o Judas, e amou até o fim aquele que não estava concordando que ele lavasse os pés, que era o Pedro. Jesus amou-os até o fim. E a pergunta que não quer calar, meu irmão, será que tem alguém na minha vida, na sua vida, que eu preciso amá-la, mesmo que ela pense diferente de mim? Eu não sei você, meu irmão, mas eu participo de alguns grupos de WhatsApp, e na época da eleição, meu queridão, o negócio pegou. Eu fiquei sabendo de grupos de família, irmão. Tinha uma família aqui em Campo Grande, que eu ouvi essa história, e é verídica, que todo ano eles passavam o Réveillon, alugavam uma chácara aqui em Campo Grande, faziam uma festa. Era um negócio assim de uma maravilha. Comida de boa, piscina, tudo do bom do melhor, churrascão. Só que nesse ano, 2018, esse ano que passou, meu irmão, um pensava no político A, o outro pensava no político B, e começaram a se afrontar. Você, na sua casa, na sua família, no grupo que você participou, você viveu isso? Alguém viveu isso? Alguém viveu isso, meu irmão? Olha, ó, várias pessoas. E no caso dessa família, sabe o que aconteceu? Quebraram o pau. Não teve Réveillon, coisa nenhuma. Cada um pegou seu dinheiro, não alugaram chácara, não se falam mais, tá tudo, meu irmão, de beijo virado um com o outro. Por causa das eleições. Irmão amado, olha aqui para mim. Escuta o que eu vou dizer para você. Primeira Igreja Batista Campo Grande, o amor anda acima dessas coisas. O discípulo do Senhor Jesus, meu irmão, anda num nível acima desses conflitos. O amor, meu irmão, vence todas essas batalhas, essas barreiras, essas limitações. Mas a pessoa que não tem Jesus, ele não compreende essas verdades espirituais. Mas quem tem Jesus, meu irmão, ele ama, mesmo aquele que pensa diferente. Jesus amou Judas, lavou os pés de Judas, amou Judas até o fim. Oh, Senhor. Olha o texto. Versículo 2 aqui. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair a Jesus. Eu volto lá no primeiro. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou Judas até o fim. Tem um Judas na sua vida, irmão? Tem um Judas? Alguém que já te traiu? Ou um Pedro? Aquele que disse, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. Alguém que você fala A, ele fala B. Irmão, primeira vez que eu liderei uma célula aqui na igreja, chegou um abençoado lá, um irmão querido. Irmão, a gente falava assim, irmãos, vamos fazer um churrasquinho aqui na cela? Fazer churrasquinho para quê? Vai gastar dinheiro. Eu falei, meu Deus. Irmão, vamos fazer uma vigília. Fazer vigília para quê? Fazer barulho. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz para merecer, para receber esse irmão, a minha célula? Vou mandar lá para a célula do William Carrilho. Eu falei, Deus, o que eu faço, Deus? Deus respondeu para mim, meu irmão, curto e grosso. Deus respondeu para mim assim, ame-o. Falei, Senhor, amado, é muito para o meu caminhãozinho, Senhor, não dá. Aí Deus me deu uma palavra. Está lá em 2 Timóteo 2, versículo 24, meu irmão. Olha a machadada que Deus deu em mim, a pancada,
ao servo do Senhor não convém brigar. Vou repetir de novo, meu irmão. Você pode olhar na sua Bíblia, 2 Timóteo 2:24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável, ou seja, amar a todos, apto para ensinar e paciente. Falei, amém, Senhor. Vou amar esse irmão. Ia lá, falei, Deus falou assim, vai na casa dele, vai lá orar com ele. Eu ia lá todo sábado, irmão. Todo sábado à tarde eu marquei um horário com ele, ia lá e deixava, ele falava, e no final eu só orava por ele. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje ele é um líder tremendo, a família dele foi restaurada. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, irmão, é para trabalhar em nós. Deus usou a vida daquele irmão para tratar comigo. Deus às vezes coloca pessoas na nossa vida que pensam diferente, que eu falo, meu Deus, o que eu fiz para merecer? Mas Deus está usando essas circunstâncias para transformar a sua vida. Para melhorar, meu irmão, seu amor. Para você orar mais, para você jejuar mais, para você se entregar mais a Deus, clamar a Deus, falar, Pai, me ajuda. O discípulo do Senhor Jesus, ele necessita amar quem pensa diferente. Os 3 desafios, irmão, para o verdadeiro, autêntico discípulo do Senhor Jesus. Necessita servir, necessita ser exemplo e amar quem pensa diferente. De todos esses aí, o maior deles, a Bíblia já diz, é o amor. Feche teus olhos. Coloca a sua vida na presença do Senhor. Eu quero que você continue os olhos fechados. Nós vamos começar a ministrar a ceia do Senhor. E o texto que nós lemos, o texto que nós estudamos nessa manhã, fala sobre a ceia. Que quem toma a ceia é discípulo. Discípulo autêntico do Senhor Jesus, que nasceu para servir, que necessita ser exemplo, mas que precisa amar quem pensa diferente. E a pergunta que Jesus fez para aqueles discípulos, e nós precisamos fazer para nós essa manhã, Primeira Igreja Batista de Campo Grande, vocês entendem o que ele fez? E a pergunta que vem associada a essa, o que você vai fazer com essa palavra? Como é que vai continuar a tua vida daqui para frente? Quando você olha para o exemplo de Jesus, quando você olha, meu irmão, para o sacrifício de Jesus lá na cruz, quando você olha para esse Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o maravilhoso, as mãos que fizeram o universo, lavaram os pés dos discípulos. Essa é uma manhã de confronto. É uma manhã onde eu preciso analisar minha vida, eu preciso refletir minha vida. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor, meu irmão? Esse memorial que anuncia a morte do Senhor Jesus, que Ele morreu por mim e morreu por você. E quem pode participar da ceia do Senhor? Essa pergunta, os irmãos vão estar servindo. É quem entregou sua vida para Jesus. Os irmãos já podem começar a servir a ceia. Então quem participa da ceia? Quem já entregou a sua vida para Jesus, quem já é batizado, está em plena comunhão com a sua igreja, está disposto, meu irmão, a andar nos caminhos do Senhor Jesus, pode participar da ceia.
Glória a Deus. Você consegue se imaginar você participando daquela ceia? Você consegue imaginar? Se você fosse um daqueles 12, Jesus lavando os seus pés. Esse é o teu Jesus. Se você estivesse lá, meu irmão, Ele teria lavado os teus pés. Mas Ele fez mais do que isso. Ele foi para a cruz. Quando nós participamos da ceia, nós estamos lembrando que o nosso Jesus, Ele, verdade, lavou os pés. Mas alguns dias depois daquela ceia, Ele foi para a cruz. Não só lavar os nossos pés, mas lavar toda a nossa vida. Lavar o nosso coração. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos lembrando disso, desse Jesus maravilhoso, desse Jesus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está disposto a tudo por nós, lavar os pés, ir para a cruz, morrer, mas Ele ressuscitou. E a ceia foi sendo realizada ao longo dos anos. E chegou lá em 1 Coríntios, capítulo 11. E o apóstolo Paulo, ministrando a igreja de Coríntios, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, naquela ceia, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento, o meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui está o centro, irmão. Todas as vezes que nós participamos da ceia, estamos anunciando a morte, que Ele morreu. E Ele ressuscitou. Mas Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Ele vai voltar para te buscar, meu querido. Portanto, qualquer comer esse pão, beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que eu preciso fazer? Eu preciso examinar a minha vida. Me arrepender naquilo que Deus falou comigo. Me arrepender. Tomar um posicionamento. O texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não diz, e não coma o pão. Pelo contrário, ele diz, examine-se e coma. Ou seja, examine-se, arrependa e coma. Essa é a vontade do Senhor. Que nós, quando formos confrontados com a palavra, nos arrependamos. Confessamos o nosso pecado. E aí participamos da ceia. Feche teus olhos, meu querido. Reflita um pouquinho. Como é que está a sua vida? Reflita um pouquinho, meu irmão. Como diz o texto, examine-se a si mesmo. Olhando para o texto, olhando para a sua vida. Eu estou disposto a servir, ou disposto a ser servido apenas? Faz quanto tempo que eu não sirvo de verdade? Eu estou disposto a ser exemplo? E quais áreas ainda eu não sou exemplo? Senhor, me perdoa, me ajuda nessa manhã. Mas na minha opinião, irmão, o que mais pega nessa palavra é em relação ao amor. Amar quem pensa diferente. A única maneira de eu me examinar com profundidade é eu pedir para o Espírito Santo, como diz o salmista, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nos nossos relacionamentos, irmãos, tem mágoa, ressentimento, agora é o momento de eu pedir perdão, de eu decidir restaurar relacionamentos,
Eu decidi amar até aqueles que pensam diferente. Esse é o momento de arrependimento, momento de cura, de graça. Alguém no nosso meio ainda não recebeu os elementos? Dão só um sinal de mão e nós vamos levar com todo carinho para você. Alguém não recebeu ainda? Todos receberam? Jesus amado, tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Coma do pão. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em memória do teu Jesus maravilhoso. Participe do cálice. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, Deus. Queremos te agradecer pelo tão grande amor, tão grande sacrifício do Senhor lá na cruz. Te louvamos, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados, pela vida eterna. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu vida, nos curou, nos libertou. Deus amado, louvado seja o nome do Senhor. Mas a sepultura não poderia segurá-lo, e o Senhor ressuscitou. Aleluias, papai. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. E nós cremos, Maranata, o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Meu Deus, e nós queremos subir para morar com o Senhor para sempre, mas com a convicção, somente pelo sangue do Cordeiro, papai. Não é pelos nossos méritos, ó Pai, não é por nossas virtudes pessoais. É por causa do sangue, Deus. É por causa do sangue, nós vamos, ó Deus, morar para sempre com o Senhor. Oh, papai amado, transforma-nos, Deus, em verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, que, ó Deus, estão dispostos a servir, a ser exemplo, mas principalmente amar quem pensa diferente de nós. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Passe o seu cálice aí para o lado da direita, para os irmãos estarão recolhendo, e vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gente, como foi tudo maravilhoso, né? Uma orquestra maravilhosa dessa aí. Olha aí, essa banda toda. Esse regente, vamos aplaudir a todos eles em nome de Jesus. A Márcia, super afinadíssima como sempre. É muito lindo, é maravilhoso. Deus é lindo demais, está vendo? Agora, amado, eu quero que você se assente. Se assente. E feche os teus olhos. E agora pense em tudo que você ouviu aqui, que você viu. E pense, enquanto nós estivermos ouvindo pós-lúdio, você vai estar pensando, como vou aplicar isso na minha vida? Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa, salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo, que a sua comunhão, o poder e a unção do Espírito seja sobre a sua vida, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Tenha uma semana super de Deus, muito abençoada.